Meus queridos, nós vamos começar a partir de hoje ministrar uma série de palavras e depois nós vamos fazer orações específicas, especiais dentro destas palavras que nós vamos começar a ministrar aqui, em nome de Jesus. O nosso tema hoje, para a gente começar, é Deus distingue a fé ativa da mera curiosidade religiosa. Qual o tema de hoje? Deus distingue a fé ativa da mera curiosidade religiosa. Esse tema é grande, parece até tema de samba enredo, não é? Quem é do samba sabe, o samba enredo geralmente tem umas 3 linhas o nome, né? Deus distingue o que? A fé ativa do quê? Vocês vão entender isso aqui hoje, em nome de Jesus. Marcos capítulo 5, de versículos 22 a 34. Antes disso, curva a sua cabeça, vamos fazer juntos uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença nesta manhã e nós lhe pedimos, ó Deus, a direção do teu Espírito, Senhor, neste momento da tua palavra. Sabemos que o Senhor já está aqui, o Senhor já está nos abençoando, liberando a tua unção, desde os primeiros que chegaram aqui antes das 6 da manhã, Senhor, aos irmãos que oraram aqui, que estavam em comunhão, Pai, durante a adoração, o louvor, as orações, mas nesse momento nós pedimos também a revelação da tua vontade, através da tua palavra. Pai, traz clareza, traz entendimento, Pai, ativa a fé no coração dos teus filhos, para que a tua bênção venha se realizar neste ambiente, Pai, em nome de Jesus. Nós quebramos todas as barreiras, impedimentos, bloqueios, pensamentos pré-concebidos, qualquer ação humana ou diabólica que não tenha poder nesse ambiente, mas que o teu Espírito Santo haja sobre cada coração, trazendo a revelação da tua palavra e a bênção e o milagre, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, Marcos capítulo 5, versículos do 24 ao 34. Diz assim: Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém, queridos? Irmãos, a passagem da mulher do fluxo de sangue, se não é a mais, é uma das ministrações mais faladas quando se fala de milagre, se fala de bênção. Quando a gente está começando a pregar, é uma das primeiras pregações que a gente faz, assim não? Em quem já é um obreiro, um líder, já teve que pregar, são as duas favoritas, a mulher do fluxo de sangue e o cego de Jericó, pô, sabe? E o cego, porque esse é o padrão casa da bênção, né, irmãos? O padrão casa da bênção é isso aí, né? A mulher do fluxo de sangue e o cego de Jericó, porque são mensagens muito claras a respeito de uma fé, de uma pessoa que vai buscar uma bênção. Nessa história,
para que todos possam entender, apesar de a maioria de nós já tê-la ouvida várias vezes, nem todo mundo conhece tão bem essa história. Mostra o perfil de uma mulher que ela tinha um problema. Há 12 anos ela estava com uma hemorragia que não parava. Todas as mulheres normalmente passam por um fluxo que é mensal, né? A cada 28 dias, não é 30 dias, né? A cada 28 dias, o ciclo menstrual da mulher se manifesta. Sim ou não? Umas mais, outras menos, mas ele começa e tem um período para parar. Agora, no caso dessa mulher, ela não era um fluxo menstrual como é comum nas mulheres, mas era uma hemorragia. E ela perdia muito sangue. E a Bíblia diz que ela gastou todos os seus bens. Durante esses 12 anos ela estava doente, ela procurou muitos médicos, ela foi a muitos lugares, tudo que havia de recurso na sua época, ela procurou ir atrás para resolver o seu problema. Gastou os seus bens, a Bíblia não fala se ela era uma mulher rica ou não, mas quando fala que a pessoa gasta os bens, significa que a pessoa tem alguma coisa para gastar, não é? Quando fala bens, né, não sabemos exatamente, a Bíblia não dá detalhes, mas diz que ela investiu muito dinheiro para tentar a cura. Mas em vez de ela melhorar, ela piorou. Isso me lembra muito a história da minha família, da minha mãe, e de alguns de vocês que eu já conheço a história aqui, que passou durante muitos anos rodando na mão de médico, rodando na mão de feiticeiro, de macumbeiro, não é assim ou não? Rodando na mão de um monte de gente, sem saber exatamente se teria uma resposta ou não. Mas naquela fé, naquela vontade, naquele interesse de ter uma mudança, o que a pessoa faz? A pessoa vai. Fala, agora vai resolver o seu problema. E a pessoa acaba não tendo o seu problema resolvido. E o que acontece? A pessoa vai se desgastando. Aquela mulher, pela perda de sangue, ela já não tinha mais a energia, aquela força. Se alguém já teve um sangramento, uma hemorragia, ou teve um corte, um machucado que sangrou muito, alguém já teve isso? Eu já tive um corte no pé, que depois que eu fui medicado já tinha passado, eu perdi muito sangue e eu acabei desmaiando, né? Eu estava como um garoto muito quieto e calmo como eu era. Quando eu era criança, eu sou calmo agora, tá, gente? Quando eu era criança, olha o Azaf. Só que é um Azaf que vivia na rua, né? E hoje em dia o Azaf não vive na rua, hoje em dia não tem mais. Eu sou um Azaf, né? Só que vivia na rua. E eu estava brincando num terreno que tinha vazio, do lado de cá, terreno baldio, e bati o pé num copo com vidro quebrado, levantou uma tampa no dedão assim, ó. E sangrou muito, né? E aí depois que tinha feito tudo, ter dado ponto, tinha tomado remédio, tudo, já estava lá sentado, já estava tudo de boa, aí foi ficando tudo assim. Quem já passou por isso sabe, né? Vai dando aquela molezinha assim, às vezes sobe aquele friozinho assim, né? E ó, quem perdeu muito sangue sabe, né? Ou teve um machucado, um corte, ou até uma hemorragia mesmo. Imagine como era a situação desta mulher, vivendo num lugar em que o calor é extremo. Todo mundo sabe que quando tem muito calor, geralmente a pressão baixa e a pessoa perdendo sangue. E naquela hora que ela estava ali para encontrar Jesus, ela estava passando pelo fluxo. Porque a Bíblia diz que quando ela foi curada, ela sentiu que já não tinha mais. Parou, melhorou, se sentiu novamente fortalecida. Então aquela mulher estava numa situação bem debilitada, né? Talvez já poderia ser uma pessoa que tinha desistido, como muitas pessoas desistem no meio do caminho. Ah, eu já pedi demais, eu já corri demais, eu me esforcei demais, já gastei, já me desgastei buscando uma solução para a minha vida, para a minha família, para uma enfermidade, para um problema, para Deus mudar a minha família, para Deus mudar o meu filho, para Deus mudar o meu marido, para Deus mudar a minha esposa, para Deus mudar uma situação. E quanto mais você se dedica e quanto mais não dá certo, mais desanimado a gente fica, mais desmotivado a gente fica.
Mas essa mulher aqui nos dá uma lição preciosa, que o tempo e as experiências negativas não fizeram essa mulher perder a fé. Isso é muito importante. Como é que você reage diante dos nãos na vida? Como é que você reage diante das dificuldades, dos problemas que você enfrenta, que parece que não vai solucionar? Mesmo a gente que está na igreja ou que está buscando uma bênção, muitas vezes nós paramos de pedir. Ah, pastor, eu já pedi uma, pedi duas, pedi três, eu fiz uma campanha e parece que essa situação Deus não quer mudar. Irmãos, até que você tenha um não de Deus, não pare de buscar. Como assim um não de Deus? Pode ser que Deus diga, ó, isso aí vai ficar assim, é uma situação que você precisa passar. Mas, pastor, mas você tem prova bíblica para isso? Tem. Paulo fala de uma situação que ele enfrentou, ele não é claro ao dizer qual situação. Ele fala do espinho na carne, que poderia ser uma provação, poderia ser uma enfermidade, poderia ser uma perseguição de pessoas. Alguns teólogos falam que eram inimigos que ele tinha em Israel, que perseguiam aonde ele ia, judeus. Alguns falam que Paulo tinha uma enfermidade, ele orou por 3 vezes e o Senhor lhe respondeu o quê? A minha graça te basta. Se você não tem uma resposta negativa, o que a gente tem que fazer? Se você não tem um não, o que você tem que fazer? E um não de quem? De Deus. Tirando isso, você não precisa parar, você não deve parar, você não deve desistir, porque existem coisas que elas vêm muito rápido. Existem coisas que às vezes parece que demoram mais. E que existe um momento, um tempo para nós, provando a nossa fé. Mas Deus jamais nos deixa sem resposta. Fala amém, irmãos? Deus jamais nos deixa sem resposta. Diga para o seu vizinho, Deus jamais nos deixa sem resposta. Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar alguns pontos aqui dentro dessa nossa história. Quer dizer, esta mulher, ela tinha um problema do fluxo de sangue, a hemorragia. Ela não poderia, por causa da lei de Moisés, estar no meio da multidão, porque havia uma lei, quando a mulher estivesse menstruada, sangrando, ela deveria ficar isolada, né? E aí ela não poderia estar ali, naquele lugar, muito menos estar no meio de uma multidão e muito menos tocar em Jesus. Ela tinha uma série de impedimentos e ela tinha consciência disso, porque a lei era clara quanto a isso. Todo mundo sabia, era uma coisa comum, uma coisa normal. Para a gente pode não parecer comum, mas para eles aquilo era comum. Então ela tinha um impedimento pela lei, ela tinha uma multidão que o apertava, a Bíblia dá detalhe, diz que o termo que a gente usou no texto aqui, ó, Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo. Então, o autor Marcos fala grande multidão. Multidão já é bastante gente, sim ou não? Então, grande multidão é mais gente ainda. Diz, comprimindo-o. Quer dizer, não estavam só em volta dele, quer dizer, a multidão estava apertando. Os próprios discípulos disseram assim, ó, vês que a multidão te aperta, os discípulos disseram para Jesus. Então, era muita gente, não era só um aglomerado de pouquinha gente, era muita gente e todo mundo, não era um lugar fácil para passar, acessível, não, era um lugar difícil. Mas aquela mulher colocou no coração um propósito. Ela colocou no coração o quê? Um propósito. Qual foi o propósito que ela colocou no coração? Se eu somente tocar na orla, tocar nas suas vestes, eu serei curado. Irmãos, ela teve uma fé que é além do normal. Como a fé é além do normal? Porque o normal seria que alguém chegasse lá e dissesse, Senhor, põe a mão na minha cabeça. Jesus, ora por mim. Mas ela sabia que se ela fosse lá e fosse pedir oração, e Jesus às vezes perguntava para a pessoa, o que você quer? E ela não podia falar. Ela ia falar no meio da multidão lá, depois que ela encostou em todo mundo,
Ela dizer para Jesus, Jesus, eu tenho um fluxo de sangue. Todo mundo estava contaminado, todo mundo podia voltar para casa, ficar 7 dias em casa. Já pensou a bagunça que ia ser? Ela tinha consciência disso. Mas ela, nenhum impedimento fez com que ela desistisse do seu propósito. Então ela propôs no coração, ela teve um propósito no coração, uma fé no seu coração, dizendo, se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei curado. Ela pensou, eu vou atravessar ali, ninguém vai saber o que está acontecendo, não preciso falar para ninguém, ninguém vai sentir nada, vai perceber nada. Eu vou lá, toco na roupa dele, recebo o meu milagre e vou embora. Pronto, não mexo com ninguém, ninguém fica sabendo, eu recebo minha bênção. Mas ela sabia que daquele momento não podia passar. Não dá para ela ficar seguindo Jesus até achar um momento que ele estivesse sozinho, ou que ele estivesse com menos gente. Era a oportunidade da vida dela. E ela entendeu isso no coração. Irmãos, existem momentos na nossa vida em que o próprio Deus traz um esclarecimento, um desejo, sei lá, um sentimento, uma intuição de que aquele momento é chave na nossa vida. Algo nos incomoda, algo mexe com a gente. Mas, muitas vezes, nós olhamos para as adversidades, para os nãos, para as dificuldades, e não atentamos para a voz do Espírito. As oportunidades, irmãos, as boas oportunidades, elas não costumam aparecer o tempo todo. Boas oportunidades são raras. E quando elas aparecem, nós precisamos aproveitar. Aproveitar, porque nós nunca sabemos quando elas aparecerão de novo e se aparecerão. Essa mulher, ela entendeu que aquele era o momento dela. Independente se tinha multidão, se ela poderia conversar com Jesus ou não, se ele poderia orar por ela ou não, se o povo era muito grande, se a multidão apertava, se ela teria que passar, que seria mais cansativo para ela. Porque imagine, ela já tinha uma saúde debilitada. Agora ela teria que atravessar no meio de uma multidão. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de estar no meio de um povão, assim, muita gente no calor, já tiveram ou não? Já tiveram ou não? Né? Você vai para um lugar que tem muita gente, fica abafado, fica ruim, lá já era calor. Eu lembro, a gente muitas vezes indo à marcha para Jesus, né? Muita gente, e não era também tão apertado assim, tinha muita gente. Aí você vai andando, você vai vendo muita gente com aquele calor, desmaiando, sentada no chão, se abanando, não é? Porque muita gente faz isso. E ela entendia que tinha que passar por tudo aquilo, mesmo estando fraca, mesmo estando perdendo sangue. Ela entendeu, esta é a minha chance, essa é a minha oportunidade, e eu não irei perdê-la. Por isso que eu disse para vocês, né, que o tema dessa palavra é Deus distingue a fé ativa da mera curiosidade religiosa. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós nos aproximamos de Deus mais por curiosidade do que por fé. Nós queremos ver, nós queremos entender, nós queremos fazer parte de algo. É legal lá na igreja, vou lá. Puxa, o pessoal ali, o pessoal é abençoado. Mas eu quero dizer para você que quando você vem à presença de Deus, venha para relacionar-se com Ele. Venha com a intenção de ver o que Deus tem para você. E não somente ver o que Deus tem para os outros. Tem muita gente curiosa na igreja. Ele participa sem compromisso. Ele fala, vou ver o que vai dar, vou lá um pouquinho. Ah, se não gostar, não vou mais. Ou então vou, mas não me entrego, não me dedico demais. Por quê? Porque às vezes as pessoas tiveram experiências religiosas ruins, experiências de igreja, experiência com pessoas da igreja, experiências com líderes da igreja, e as pessoas têm medo de se entregar novamente, de se jogar mais uma vez na fé e se decepcionar mais uma vez. Tem interesse, mas não quer ter envolvimento. Muitas vezes a nossa bênção não é completa, porque nós não nos entregamos completamente. Para essa mulher era tudo ou nada. Ela já tinha tentado todas as formas, já tinha dado errado muitas vezes. E ela poderia ter todos os motivos para se recolher e ficar com pensamentos de autopiedade. Ah, Deus não me ama,
Deus não se importa comigo, ninguém liga para mim, ninguém me ajuda, ninguém gosta de mim, a vida foi ruim para mim, enfim, usar um monte de termo, como muitas pessoas fazem. É a turma do mimimi, que está sempre o mundo está contra ele, sempre o mundo não gosta dele, mas ele não tem coragem de enfrentar as adversidades para conquistar o que ele precisa. O mundo foi ruim comigo, eu nasci pobre. Meu Deus, nasceu pobre, você vai morrer pobre se você continuar querendo ser pobre. Pastor, o senhor não sabe da minha vida. Eu posso não saber da sua vida, mas eu sei do Deus que transforma vidas. O Deus que muda histórias. Se você aceitar isso para você, tudo bem. Agora Deus pode pegar na sua mão e caminhar com você. Mas é você quem decide se você vai caminhar com Deus ou se você vai caminhar com esse mimimi, com esse chororô a vida inteira. Do mesmo lugar onde alguém resolve ir para o lado errado, tem alguém para o lado certo. Na mesma comunidade onde alguém fala, eu não tenho oportunidade, a escola é ruim, tem um cara que faz um curso, um treinamento, vai, corre, toma 4 ônibus para ir, 4 para voltar, anda um pedaço a pé, faz um treinamento, consegue fazer um curso, consegue um emprego, vai progredindo e muda de vida, enquanto o outro cai para o crime. Às vezes dentro da mesma casa, tiveram as mesmas dificuldades, os mesmos pais ou a mesma falta de pais, um vai para um lado e o outro vai para o outro. Isso é o quê? Decisões. Né? Mike Murdock fala que decisões decidem destinos. Então essa mulher decidiu não se entregar. Essa mulher decidiu não desistir. Porque ela criou uma expectativa, ela tinha ouvido falar do Senhor, ela não conhecia Jesus. Ela tinha ouvido falar, ela criou uma fé. Quando ela chegou lá, naquele lugar, ela teve dificuldade, ela teve obstáculos. A multidão, aquela situação toda, e ela poderia dizer, não, eu não posso passar por ali. Eu não posso entrar naquela multidão, eu não posso tocar nas pessoas, Jesus não vai me atender, não tem jeito. Ela poderia dar muitas desculpas. Ela poderia apresentar muitos motivos, como muitas pessoas apresentam, quando são desafiadas. A gente que é pastor, temos aqui vários pastores aqui, sabe como é isso. Você começa a atender alguém, conversar com alguém, e a pessoa apresenta para você o quê? Uma série, parece que já está pré-escrito, já está montado um roteiro do que ela vai lhe responder. Vai falar, olha, eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo outro, a minha vida sempre foi assim. Vai contar uma história triste para a gente ficar com dó da pessoa. Fala, não, vamos orar por você, Deus vai te abençoar. E a vida continua mesmo. Irmãos, nós precisamos crer num Deus que transforma, num Deus que abençoa, num Deus que cura, num Deus que muda histórias. O Deus do impossível, o natural é para mim e para você. Agora, o sobrenatural, o impossível é Deus quem faz. É por isso que nós encontramos com Deus. Porque o natural faço eu, o natural faz você. Agora, o sobrenatural, o impossível, quem faz é Deus. Não há limitações para o nosso Deus. Então Deus pode transformar, pode curar, pode abençoar, pode mudar histórias. Mas depende da entrega que nós temos a Ele. A busca que nós temos. O interesse que nós temos e não só de ficar olhando os outros serem abençoados. Mas dizer, eu vou buscar a minha bênção. Eu creio que Deus tem uma bênção. Eu creio que Deus tem um milagre para a minha vida. Nós aqui temos muitos testemunhos de milagres, sim ou não? Sim, a minha família começou na igreja pelo milagre que minha mãe recebeu. E depois disso foram muitas outras bênçãos, mas a porta de acesso para Jesus foi através de um milagre. Eu sei que muitas pessoas falam, mas a gente não pode vincular a fé a um milagre. Irmãos, Deus trabalha de todas as formas. Mas uma coisa que Jesus sempre fez era ministrar, ele pregava, aonde ele chegava, sempre acontecia milagre. Ou não? Sim. Se não era um exemplo, então não deveria fazer. Ele falou o quê? Esses sinais seguirão aos que creem. Então, irmãos, ele não falou, vai parar em mim,
só fui eu que fiz, agora vocês vão ficar só com lembranças. Falou, não, os sinais acompanharão os que creem, não é para ele, agora é para os seus seguidores, para os seus discípulos, para os servos e servas de Deus. Os sinais acompanham aqueles que creem. A fé é o requisito básico para que nós sejamos abençoados. Agora, eu tenho que colocar a fé na frente, porque se eu permitir pensamentos e argumentos, eu vou desistir, eu vou desanimar. Se essa mulher talvez tivesse se aconselhado com alguém, alguém dizia, desiste disso. Ah, não deve ser a vontade de Deus para você, ó, você chegou até aqui, olha lá quanta gente tem lá. Não dá nem para você chegar lá. Como é que você vai chegar diante de Jesus agora? Você vai falar com ele o quê? A Bíblia diz que aquela mulher estava sozinha. Estava o quê? E eu vou dizer para você, tem hora que é melhor estar sozinho. A Bíblia fala que é bom andar em dois juntos, sim ou não? Mas vou dizer para você, tem hora que é melhor estar sozinho. Tem hora que é melhor estar só. Por quê? Porque às vezes a pessoa que está ao nosso lado, em vez de nos impulsionar, ela nos segura. Cuidado com as pessoas que você tem ao seu lado. Porque muitas vezes as pessoas vivem da sua dor. Porque elas são a sua muleta, são o seu apoio. Elas vivem ligadas às pessoas assim. E o sofrimento para ela é aquela coisa de, eu vou te ajudar, sou teu amigo, sou tua amiga. Amigos querem ver o nosso bem. Amigos querem ver a nossa libertação. Amigos querem ver a nossa transformação. Quando a gente lê lá o comecinho do Evangelho de Marcos, o mesmo que nós estamos lendo aqui, nós vemos a história do paralítico que foi levado até a casa que Jesus tinha em Cafarnaum, a casa estava superlotada e não podia entrar. O que os amigos fizeram? Disseram, não é a vontade do Senhor para você, é isso? O que eles disseram? Abrir um buraco no telhado, arrancaram, o telhado da casa de Jesus e baixaram o paralítico pelo telhado. Aí Jesus deu uma bronca neles, não foi? Vocês estragaram o meu telhado, não foi, não? A Bíblia diz, e Jesus vendo a fé deles, você tem que arrumar amigo tipo isso aí. Afaste-se de pessoas que destroem a sua fé, pessoas que destroem seus sonhos, pessoas negativas, pessoas pessimistas, pessoas derrotistas. Você pode conviver em todo ambiente, mas não dê liberdade. Não abra o seu coração para pessoas destrutivas, para as pessoas negativas, para pessoas invejosas. Não abre o seu coração para pessoas assim. Procure estar perto de pessoas que falam de Deus, que têm fé, que te impulsionam a crescer, que te impulsionam a viver, a alçar voos mais altos. Irmãos, a comunidade da igreja precisa ser uma comunidade de pessoas com fé, pessoas com confiança, pessoas com esperança. Passou, mas na igreja tem pessoas que, às vezes você vai contar uma coisa, irmãos, meu conselho para você é não fique em comunhão o tempo todo com essa pessoa. Cumprimente, conviva respeitosamente, mas não abra o seu coração, não conte seus projetos, não conte seus sonhos. Isso vale aqui, vale para qualquer ambiente. Por quê, irmãos? Porque as pessoas têm poder destrutivo muitas vezes na vida da gente. Tem pessoas que prendem outras por muitos anos, que oprimem as pessoas em nome de uma amizade, em nome de estar perto, de ser um bom amigo. Liberte-se dessas coisas em nome de Jesus. Essa mulher estava sozinha, mas ali também ninguém estava roubando a fé dela. Não é? E ela acreditou, e ela se esforçou, e ela tocou nas vestes de Jesus, atravessou a multidão com a debilidade física, com todas as dificuldades que ela tinha. Ela chegou até Jesus, tocou nas suas vestes, e a Bíblia diz que na hora ela sentiu que foi curada. Quer dizer, já voltou aquele vigor, aquela energia nela de novo, e ela estava saindo. Não é assim, não? E o que aconteceu? Aí Jesus parou o movimento. Opa, aconteceu alguma coisa diferente aqui. Alguém me tocou. Aí os discípulos disseram, Senhor, a multidão te aperta de todos os lados, o Senhor disse que alguém me tocou. Até os discípulos acharam que Jesus tinha tomado sol demais na cabeça. Tinha muita gente apertando, estava na hora de descansar um pouquinho.
Nem eles entenderam, nem os próprios discípulos que estavam ao lado de Jesus entenderam. Você falou, não, alguém me tocou de uma forma diferente. Porque eu senti, eu percebi que de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Fala amém. Ele não tinha dado uma palavra, ele não tinha colocado as mãos, nada, ela não tinha feito um pedido. A fé dessa mulher ousada, corajosa, determinada, fez com que ela recebesse o milagre, mesmo sem Jesus declarar uma palavra sobre ela, mesmo sem Jesus colocar as mãos sobre ela, mesmo sem ela fazer um pedido direto a Jesus. Por que a Bíblia relata essa história? Porque mostra uma fé que vai além do natural. E eu quero dizer para você, existem algumas situações que essa fé básica que você está vivendo não é suficiente. Que essa fé comum, a gente adquiriu um nível de fé na igreja. Eu tenho fé, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que o meu nome está escrito no céu. Fala amém, irmãos. Amém. Misericórdia, gente. Não estão crendo nem nisso mais. Irmãos, um nível de fé básico. Deus cuida de mim. Deus me dá o necessário para eu viver. Né? É a fé do mais ou menos, né? Você não. Do mediano. Né? Do medíocre. Né? Vocês sabem que medíocre quer dizer mediano, né? No Brasil, medíocre virou ofensa. Mas medíocre é mediano. Então, da média, estou sobrevivendo. Aí eu olho para trás, melhorei um pouquinho do que eu era antes, então já estou bem. Mas não tem sonho de crescer, não tem sonho de avançar, não tem sonho de melhorar, de receber um milagre maior, de receber uma bênção diferente. Não. Pastor, mas tem que ser grato, irmãos. Sonhar mais alto não é ser ingrato. É continuar crendo no Deus que te tirou de um nível e trouxe a outro. Mas o mesmo Deus pode continuar subindo o seu nível. Agora, se você precisa continuar tendo fé, para cada nível exige um nível maior de fé. Se você tem um nível de fé para receber a salvação, amém. É a mais importante? Sim, é a base. A partir dela, todas as outras coisas podem vir. Mas se você falar, tá bom assim, graças a Deus eu estou salvo. E as outras situações? Está na mão de Deus. Se Deus quiser, mas Deus já quer, está na palavra dele. Então a gente entra numa zona de conforto exatamente para a gente poder ficar negociando, tá bom assim, tal. Às vezes eu gosto que as pessoas tenham dó de mim. Como assim, pastor? Sabia que tem gente que vive disso? Que ele precisa que alguém olhe para ele e fale, ai, coitadinho, como ele sofre. Ai. Coitadinha, ela é uma guerreira. Tem gente que gosta disso. Gosta de contar história triste para os outros ficar com dó dele. E as pessoas acham que vão gostar mais dele porque ele é um sofredor, vou ter pessoas perto de mim. Irmãos, presta atenção. Nós podemos ter pessoas perto de nós com atitudes assim de autopiedade, baixa autoestima. Aí tem gente, mas é só gente que vai chegar perto de nós com dó da gente. Agora, você pode ter gente perto de você porque quer estar perto de você porque você tem graça, você tem luz, você tem unção, você tem bênção, você é uma pessoa que crê. As pessoas querem estar perto de você porque você é para cima, porque você acredita que tem alguma coisa grande, as pessoas vão querer seguir você. Irmãos, ninguém quer seguir gente derrotada, presta atenção. Ou acho que é assim. Não. Às vezes a pessoa está até errada, mas ele é tão determinado, tão focado, ele acredita tanto que ele arrasta a multidão. É só você estudar a história. Quantos líderes carregaram muita gente para as coisas erradas, mas era uma pessoa determinada, uma pessoa, vamos conseguir, vamos conquistar, vai para cima. Agora, gente desanimada, irmãos, ele não arrasta ninguém. Ele só tem perto dele gente que tem ali com dó para ajudar. E não é esse tipo de gente, irmãos, que nós precisamos ao nosso lado. Nós precisamos de gente de fé, gente abençoada, gente que caminhe conosco, que acrescente para nós, e pessoas que a gente também ajude a levantar, que a gente ajude a crescer. Então, para com essa mentalidade de que você não pode, que você não consegue. Ai, pastor, você sabe minha idade. E daí?
Já falei aqui. Se não chamar a sua senha ainda, se o seu CPF ainda não foi cancelado, significa que você tem alguma coisa para fazer aqui ainda. Deus tem um propósito para você aqui nessa terra. Não é hora de você ainda não. Né? A gente passou há pouco tempo aí a Covid e muita gente próxima de nós foi embora. Chegou o tempo deles. E por que nós sobrevivemos? Alguns ficaram internados, alguns ficaram em coma, alguns os médicos chamaram até para conversar, a família vai morrer. E você está vivo. E por que você está vivo? Porque Deus tem um propósito para a sua vida. Muitos de nós, além da Covid, podemos ter morrido em outras situações, ficamos doentes, passamos por cirurgias, corremos risco de morte, sofremos acidente, passamos por uma série de situações. E por que não morremos? Porque Deus tem um propósito para a nossa vida ainda. Eu não estou dizendo que quem morreu, Deus não tinha propósito. Não, irmãos, que o propósito daquela pessoa acabou. O nosso continua, você está vivo porque Deus tem um propósito para a sua vida e tem algo maior para fazer para você. Aquela mulher podia ter desistido de viver. E ela teria motivos, ela poderia dar muitos motivos, explicar, e todo mundo ia ficar com dó. É verdade, não tem mais jeito, eu vou esperar Deus me chamar. Pronto. Mas ela lutou, ela se esforçou, ela acreditou, ela não ficou buscando conselho de gente derrotada, de gente insegura, de gente sem fé. Ela foi para cima e conquistou o seu milagre. E Jesus falou para ela o quê? A tua fé te salvou. Quando ela teve um encontro com Jesus, Jesus não a repreende. Põe um ponto 2 para mim, por favor, Guinho. Jesus não a repreende, ele afirma. Então, quando a mulher recebe o milagre, Jesus fala o quê? De mim saiu virtude. Alguém me tocou com fé, alguém recebeu um milagre. E aí ela percebeu que não podia se esconder mais, ela se apresentou e contou a sua história. Então ela não recebeu uma repreensão de Jesus porque ela teve fé. Porque ela passou no meio da multidão, porque ela tinha um fluxo de sangue, enfim, porque ela fez alguma coisa que talvez alguém a repreendesse, ou que alguém poderia dizer, ela quebrou a lei. Ela foi atrás do milagre dela. Ela acreditou, ela fez o que ela entendia que precisava fazer para receber o seu milagre. Então, Jesus não a repreendeu, ele afirma. Primeiro, filha. Qual o primeiro? Põe a tela para mim, filho. Filho, identidade restaurada, aceitação. Fala amém, irmãos? Então, Jesus chamou ela do quê? De filha. Jesus era uma mulher adulta. Jesus não tinha idade para ser pai dela. Jesus só tinha 30 e poucos anos. Provavelmente ela era mais velha do que ele. Mas ele chama ela de filha. Então, Jesus dá uma identidade para ela. Não é uma mulher, ela é uma filha. Ela está sendo aceita, ela está sendo... quando fala de filha, fala do quê? De proximidade, de carinho, de atenção. Outra coisa que Jesus fala para ela, a tua fé te salvou. Fé pessoal, decisiva, que se apropria da graça. Eu sei que esse assunto é polêmico, como diz, daria outras ministrações só em cima desse tema aí. Mas, irmãos, existe uma graça, existe uma bênção de Deus, algo que eu não mereça, é um favor, existe. Mas eu não tenho que pagar por ela, mas eu tenho que ter fé para alcançar. A salvação é de graça, mas eu tenho que ter fé. Martinho Lutero, quando proclamou ali as 95 teses e começou a reforma protestante, ele estava dizendo, a salvação é pela fé, né? É graça, mas eu preciso de fé. Então, Jesus fala, a tua fé te salvou. Jesus falou assim, fui eu, a tua fé, quer dizer, era Jesus que fez o milagre nela? Claro, claro. Mas o milagre só aconteceu porque ela teve fé. É uma fé pessoal. Fala, pessoal. Cuidado, irmãos, cuidado. Tem gente que vive da fé coletiva. Pastor, a fé coletiva é boa? Em algum momento, sim. Mas para o dia a dia, para a maioria das situações que você viu, você tem que ter uma fé pessoal. Uma fé pessoal.
para lidar com as situações do dia a dia, para tomar decisões, para resolver questões, né? Para lidar com o inimigo, você tem que ter uma fé pessoal. Decisiva. O que é uma fé pessoal e decisiva? Que tem gente que tem um tipo de fé, mas ele nunca decide nada. É sempre em cima do muro. Ele crê em Deus. Você perguntar, você crê em milagre? Creio. Você crê na prosperidade? Creio. Você crê na mudança? Creio. Ele crê em tudo. Mas não decide nada. Não decide nada. Irmãos, a fé pessoal, ela é o quê? Que mais? Decisiva. Que se apropria da graça. Pastor, mas não é graça? É, mas eu tenho que tomar posse dela. Ela está ali, está à minha disposição. Ó, essa água, sei lá, é de graça. Mas eu tenho que vir e beber. Eu pego. A água não me custou nada. Mas eu tenho que me apropriar dela. Jesus pagou o preço por nós. Mas eu tenho que me apropriar através do quê? Da fé decisiva, da fé que decide, da fé que vai e toma posse da bênção. Certo? Outra coisa que Jesus falou para ela, vai-te em paz. Paz integral. Fica em paz, fica bem. Não fique só em paz porque agora você está curada. Fique em paz porque você está bem. Né? A gente já viu aqui que o shalom é uma paz integral. O que é? Uma paz que vai além de um sentimento. Jesus estava dizendo que tudo fique bem para você, mulher. Não só a sua cura, mas a partir de agora que as coisas todas se encaixem, que as coisas todas andem para você, que as coisas agora funcionem novamente. Fala amém. Né? Vocês sabem que shalom é mais do que paz e sentimento. Shalom é uma saudação, é uma declaração, é que Deus entra numa situação e ele transforma aquela situação. Né? Nós já estudamos isso aqui, já pregamos isso aqui, então não vou me deter nisso aqui. E por último ele falou, ó, fica livre do teu mal. Libertação completa. Irmãos, então Jesus declarou uma libertação completa sobre a vida dela. Uma bênção completa. Um milagre completo. Não é? Fica livre. Isso não vai nunca mais voltar para você. Eu não sei por que motivo ela ficou com aquela doença, se era uma doença de ordem espiritual, se era uma doença, problema físico, ou se era uma doença, sei lá, de ordem, sei lá, familiar, se outras pessoas na família dela tinham aquele problema, enfim, a Bíblia não dá detalhes. Mas Jesus declarou uma libertação completa. Você está livre desse mal. Agora você está abençoado. E eu quero encerrar a minha palavra aqui com vocês para a gente poder orar. Voltando ao nosso tema, Deus distingue a fé ativa da mera curiosidade religiosa. Como eu disse para vocês no começo, esse tema da mensagem parece tema de samba enredo. Não é, pastor Nelson? Grande assim, né? Mas é exatamente isso. Deus pode perceber nas pessoas uma fé realmente ativa e ou então uma curiosidade para ver, vim aqui para ver, vim aqui para olhar, eu gosto disso, eu gosto desse ambiente. Num ambiente como esse, que Deus está manifestando, que Deus está presente, tem gente que vai receber o milagre, tem gente que não recebe. E por quê? Porque Deus é diferente, porque Deus ama mais um do que o outro? Não. O que distingue uma coisa da outra é a fé que nós temos, a determinação que nós temos de receber a nossa bênção. Pastor, mas eu já tentei algumas vezes, essa mulher tentou muitas vezes. Mas chegou o momento do milagre dela. Chegou o momento da bênção dela. Então, eu quero dizer para você, não desanime, não desista, não pare de pedir, não pare de buscar, que Deus tem bênção para nós. Deus tem milagre para nós. Deus tem resposta para nós. Deus tem provisão para nós. Mas eu tenho que continuar acreditando e buscando. Orando, recebendo oração, acreditando que Deus pode abençoar a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você para ficar em pé, em nome de Jesus.
Eu quero pedir aos pastores que venham aqui à frente para a gente poder orar por vocês. Em nome de Jesus. Vem aqui na frente. Nós queremos orar por vocês e abençoar a sua vida, em nome de Jesus. E eu quero desafiar você a sair do seu lugar, logicamente, se você quiser. Você precisa de um milagre, de uma bênção, de uma cura, de uma unção, enfim, alguma coisa que você está buscando e você precisa de uma bênção e você fala, hoje eu quero receber a minha bênção. Sai do seu lugar e vem aqui para receber a sua oração em nome de Jesus. Sai do seu lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus tem uma bênção para você, Deus tem um milagre para você, Deus tem uma resposta para você. Peça a sua oração, faça o seu pedido e Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Se você está doente, Deus quer curar você. Se você está oprimido, Deus quer libertar você. Se você precisa de um milagre, Deus tem uma bênção para você nesta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus quer operar na sua vida. Deus quer abençoar você. Deus quer agir sobre a sua vida. Deus quer curar, libertar, transformar. Deus quer abençoar. Pai, em nome de Jesus, declaramos a tua bênção, a tua graça sobre os teus filhos agora. Depois que você receber a sua oração, você volta para o seu lugar. Mas agora Deus quer abençoar você. Deus quer quebrar as cadeias. Deus quer quebrar as correntes. Deus quer tirar os impedimentos sobre a sua vida e operar poderosamente sobre você. Em nome de Jesus.